Ok. Bom, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite ao doutor Alexandre Chini e ao Renato Martini, que estão conosco aqui nessa live. Eu agradeço a presença de todo mundo que está nos assistindo e principalmente do doutor Alexandre e do Renato. Essa live a gente vai estar fazendo para vocês para a gente conversar sobre o provimento 103, que dispôs sobre a autorização eletrônica de viagem nacional e internacional de crianças e adolescentes até 16 anos. Foi um provimento que foi editado no dia 4 de junho de 2020 e que permitiu que seja feita essa autorização de forma eletrônica a partir de agora. Isso vai ser implementado na plataforma eletrônica do e-notariado, que já é mantida pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Aqui da live estão participando o doutor Alexandre Chini, que é juiz auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, que participou ativamente desse provimento e da redação desse provimento e vai poder nos ajudar com as dúvidas que tiverem aqui de todos que estão nos assistindo. E o Renato Martini, que é nosso assessor no Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, e que também participa ativamente da parte técnica e da montagem dessa plataforma tecnológica e de todo o procedimento que é feito, que está sendo montado, para a gente apresentar essa autorização de viagem eletrônica para vocês. Eu gostaria que todos que estivessem participando fizessem as perguntas e fizessem as perguntas nos chats das plataformas e essas perguntas serão respondidas no final da live, tá? Primeiro, eu vou dar a palavra, então, para o doutor Alexandre Chini, para ele apresentar para a gente o provimento e essa inovação que surgiu agora com o provimento 103. Boa noite, doutor Chini. Boa noite, Gisele. Boa noite, Renato. Queria agradecer o convite, em nome do ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, de poder participar desse evento e poder esclarecer eventual dúvida do usuário, enfim, dos colegas, né? Seus colegas notários, que vão atuar dessa forma. E a parte mais técnica, o Renato é a pessoa mais preparada para poder explicar como que vai ser o conceito da plataforma. Bom, esse provimento, ele não é uma novidade no sentido de que foi criado agora, nesse momento. Na verdade, o provimento 103, né, como você bem explicou, de 4 de junho de 2020, que dispõe sobre a autorização de viagem eletrônica nacional e internacional de crianças e adolescentes até 16 anos, desacompanhados ou acompanhados de um só dos pais, ou não, ela foi um processo que veio se desenvolvendo desde 2000, pelo menos desde 2018, quando o Colégio Notarial, então, apresentou um pedido de providência para que fosse regulamentado. Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos logo, acho que foi em dezembro de 2018, alguma coisa assim. Eu, o Márcio Evangelista, o Paulo Geiger e o Renato estava na reunião, e, se eu não me engano, o Hércules também, né? O Hércules também participou dessa reunião, onde nós estávamos tratando do e-notariado, né? Que acabou sendo editado antes, né, do autorização de viagem, até porque ele funciona, e não poderia ser de outra forma, porque ele funciona como uma plataforma, né? E nessa reunião foi demonstrado como seria o funcionamento, e esse processo foi se desenvolvendo separado, de forma separada, até porque eram 2 pedidos de providência distintos, e o processo de autorização de viagem, ele acabou ficando com a presidência, porque ele se chegou à conclusão que ele dependia de convênios. Mas o processo foi se desenvolvendo e ele acabou retornando para a corregedoria, né? Que nós começamos a desenvolver para dar uma conclusão nesse procedimento. Esse aplicativo, né, que vai ser desenvolvido, essa forma de atuação que está sendo desenvolvido, né, porque antes da edição,
nós tivemos uma discussão, inclusive até o prazo, né? Eu acreditava que seria possível que o módulo do e-notariado para a emissão da autorização de viagem fosse concluído em 30 dias. Jorcenildo, por exemplo, que não pôde participar, ele acreditava que 60 dias seria o mínimo, e acabou ficando os 60 dias. Bom, vou contar um pouco da história desse provimento. Quer dizer, em 2018, o Colégio Notarial do Brasil, ele, através do pedido de providência 11.315, dígito 25, buscou a edição de um provimento que regulamentasse a expedição de autorizações de viagem por meio eletrônico. Assim, o que foi distribuído, o pedido, o ministro Humberto Martins determinou a expedição de ofício a todas as corregedorias dos estados do Distrito Federal, bem como ao Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, para que se manifestassem sobre o tema e encaminhassem sugestões para a elaboração de um provimento nacional. É o procedimento que o ministro faz sempre que a questão é uma questão que demanda, sobretudo, interesses de menores, né? Enfim. Então, foi oficiado e os tribunais responderam. Após a manifestação dos estados, do Distrito Federal e dos colégios de coordenadores, o ministro remeteu o processo para o Fórum Nacional da Infância e Juventude, o FONINJE, para a elaboração de um parecer sobre essa questão. Eu, inclusive, faço parte do Fórum Nacional da Infância e Juventude, representando a Corregedoria, junto com a colega Sandra Silvestre. Bom, o FONINJE, que foi criado pela Resolução 213 de 2016, em caráter nacional e permanente, tem como atribuição a elaboração de estudos e propostas para a coordenação e execução da política pública voltada à área de infância e juventude. Então, o ministro, ele, que é um homem de diálogo, ele não poderia deixar de ouvir o fórum sobre esse tema. Bom, o FONINJE, então, nas reuniões realizadas, foram realizadas algumas reuniões para se discutir esse tema. Em 10 de dezembro foi realizada uma, de 2019, em 18 de março agora desse ano, no dia 13 também de maio também foi discutido e avaliado a minuta apresentada pelo Colégio Notarial em 2018. Bom, então eu queria destacar aqui que na reunião do dia 10 de dezembro de 2019, a ideia da edição de um provimento que regulamentasse a autorização de viagem eletrônica foi rejeitada unanimidade pelos integrantes do Fórum Nacional da Infância e da Juventude. E ficou apenas demandando a formalização, se eu não me engano, o colega aqui do Rio, Sérgio, ficou de elaborar esse parecer pelo indeferimento. Bom, e o que mudou para que essa autorização viesse, então, a ser editada? Bom, durante esse período de pandemia, o ministro Humberto teve que ele editou vários provimentos que tinham que regulamentar o registro de imóvel eletrônico, a prática de atos notariais e registrais eletrônicos, o funcionamento dos cartórios em regime de plantão, a edição de certidões de nascimento de óbito de forma eletrônica e várias situações que foram surgindo e que tiveram que ser demandadas, inclusive elas todas com prazos determinados de validade desses atos, a vigência, né? E que foram agora prorrogados através do provimento 105, se eu não me engano, até 31 de dezembro desse ano, seguindo um decreto legislativo do Senado que foi editado através de uma mensagem, se eu não me engano, mensagem 93 da Presidência da República, e que o ministro Humberto, então, adotou para prorrogar os provimentos. Então, nessa reunião do dia 13 de maio, os membros daquele fórum deliberaram por reapreciar a questão em razão
do excepcional momento de crise sanitária pelo qual o país está passando, né? E naquele momento muito mais grave, eu acredito, restando ao final, então, deliberado positivamente pela edição de um provimento que regulamentasse a autorização de viagem. Bom, outro fator determinante para que esse provimento fosse editado foi o recebimento de um ofício encaminhado pela Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na qual o secretário nacional de Proteção Global consultava o Conselho Nacional de Justiça sobre a possibilidade de promover, mediante medidas voltadas à disseminação da tecnologia de selo digital, QR Code, para que os atos relativos à autorização de viagem de crianças e adolescentes pudessem contar com uma tecnologia e ter uma autenticidade conferida digitalmente no local em que a criança ou adolescente se encontrasse. O ofício deu origem também a um outro pedido de providência, que é o 3601-43, e eu faço sempre questão de dar o número dos pedidos de providência, porque esses pedidos de providência, eles constam dos considerandos sempre dos provimentos. Geralmente, se não é o último, é o penúltimo, considerando o que consta do pedido de providência, porque é ali que se encontram todos os elementos, todas as discussões, todo o processo que levou até a elaboração de um voto que é submetido a referendo do plenário. Então, se você quer saber sobre um pedido, sobre um provimento que foi editado, você pegue o provimento e leia o provimento. Agora, pegue o pedido de providência que está referido nesse provimento e você vai ver todas as questões, inclusive você vai poder ter acesso ao parecer do FONINDE, a todas as informações prestadas por todas as unidades da federação, as que foram contra, as que foram a favor. No caso desse provimento, só 2 foram contra. A edição, não na edição total, mas com relação à forma. E aquele pedido de providência originário do Colégio Notarial, que acabou sendo indeferido, o indeferimento se deu mais pela a redação originária do que foi apresentado, que ficou um pouco vaga, e nós, então, acabamos, junto com o Colégio Notarial, com a presidente, a doutora Gisele, e com a participação muito efetiva do Hércules também, que é também de Brasília, notário também, que fizemos, então, a elaboração junto da equipe do CNJ, pegamos uma minuta, fizemos, depois apresentamos para o ministro Humberto, que acabou aprovando e editando. Então, é muito interessante você ter conhecimento desses fatores históricos que levam à edição desses provimentos. Então, pela nova regra, o reconhecimento da firma é feito de forma eletrônica, né? Então, dentro desse cenário, né, que a Corregedoria encontrou, ele acabou, então, editando o provimento 103, que instituiu a autorização de viagem para crianças e adolescentes até 16 anos, né, viajando acompanhado ou não, e por essa regra, então, o reconhecimento da firma dos pais ou responsáveis nas autorizações de viagem podem ser feitas presencialmente ou por meio eletrônico, através do sistema de atos notariais eletrônicos, o e-notariado. Ficou um parecer que autorizou o reconhecimento da autorização de viagem pelo FONINDE. O FONINDE fez uma observação de que o ato notarial eletrônico ele não exclui a autorização de viagem, vamos dizer assim, a antiga autorização de viagem física, né, que está regulamentado pela resolução 131, por exemplo. Todo mundo pode continuar indo no cartório físico, se desejar, e fazer a sua reconhecimento de viagem. Bom, a assinatura nas autorizações de viagem, ela poderá ser feita
realizada com a utilização do certificado digital notarizado. E isso é muito interessante. Emitido de forma gratuita pelo tabelião de notas na plataforma e-notariado, ou com a utilização do certificado digital ICP Brasil. Para a identificação dos pais, porque esse é um ato na qualificação da autorização de viagem, né? Para a identificação dos pais ou dos responsáveis, a captação do seu consentimento, com a autorização eletrônica de viagem, o notário ou o registrador, com atribuição notarial, deverá fazer uma videoconferência, quando esse ato, né, quando essa autorização não é feita presencial. Importante destacar que a autorização eletrônica de viagem não exclui ou invalida a autorização de viagem emitida por meio físico, presencialmente nos cartórios competentes. Isso também foi uma orientação do FONINS, uma preocupação do FEVIS. Então, desse modo, a emissão da autorização eletrônica de viagem é facultativa, né? Porque ela pode ser emitida dessa forma ou da outra forma, permanecendo válidas as autorizações de viagens emitidas em meio físico. A autorização é exigida sempre que a criança ou adolescente brasileiro precisarem viajar desacompanhadas, na companhia de apenas um dos pais ou acompanhado de terceiro. Para autorização de viagem, a criança ou adolescente deve preencher, o responsável, né, preencher um formulário padrão que é disponibilizado através do sistema de atos notariais, o e-notariado. E esses formulários, nós usamos o critério da Resolução 131, que ele não é um formulário do CNJ, ele também tem do CNJ, mas cada tribunal tem o seu próprio formulário. Então, ele busca, o Colégio Notarial vai buscar todos esses formulários em cada estado, né? Cada estado vai buscar o seu, e o e-notariado, o Colégio Notarial disponibiliza a autorização de viagem para que a parte interessada possa fazer um download de forma gratuita. Então, a autorização de viagem eletrônica, nós tivemos como norte sempre, até porque o provimento, ele tem uma parte, vamos dizer assim, introdutória, né? Que vai, se eu não me engano, do artigo 1º ao artigo 3º. Então, ele faz referência expressa à resolução 100, né? Que é o e-notariado, a resolução ao provimento 100, a resolução 131 de 2011, que trata das autorizações de viagem internacional, e a resolução 295 de 2019, que trata da viagem entre residentes, entre comarcas, né? Isso é bem importante que seja frisado, porque a violação a qualquer uma dessas normativas impõe na anulação do ato notarial. Então, é muito simples. Depois que o Colégio Notarial desenvolver a plataforma, o pai é o responsável que tem interesse na autorização eletrônica de viagem, para que possa assinar eletronicamente, e deverá acessar de forma digital o cartório e efetuar essa autorização, marcando essa reunião online para que possa ser conferido todos os dados e emitido essa autorização de viagem, que depois dos convênios firmados e de tudo funcionando, vai ser um grande avanço. Né? A autorização ela pode ser emitida por prazo determinado ou não, e se não for emitido pelo prazo determinado, ela tem validade de 2 anos. Então, eu acho que a Corregedoria Nacional e o Colégio Notarial deram um grande avanço, né? Um passo fundamental, porque hoje, não só em razão dessa situação que se apresenta, a situação sanitária, mas a tecnologia, né, e os cartórios, como
o local onde se faz a garantia dos atos jurídicos, ele é de uma importância fundamental, não só para as autorizações de viagem, mas para que o Brasil possa se desenvolver e se fortalecer como uma nação, onde todos tenham a certeza dos atos praticados, quer dizer, a segurança jurídica. Segurança jurídica se faz através dos cartórios do Brasil, que hoje tem uma capilaridade muito maior do que a do Poder Judiciário. Se eu não me engano, são mais de 13 mil cartórios no Brasil, enquanto as unidades judiciárias, se eu não me engano, são em média de 11 mil. Eu acho que o Conselho Federal dos Notários está de parabéns, né, por essa iniciativa e pelo desenvolvimento dessa plataforma. Obrigado, Gisele, pela oportunidade de participar. Obrigado, senhor Dr. Chini. Nós que agradecemos, não só pela sua participação aqui hoje, como toda a sua ajuda na edição desse provimento. Agora eu vou apresentar o Renato Martini, que está aqui, e ele vai poder apresentar um pouco dessa plataforma, desse módulo da plataforma do e-notariado. Bem, boa noite, doutor Chini, boa noite, doutora Gisele. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, e aí só peço aí o ok aí de todos que vocês já podem ver a tela, né? Aqui. Podem ver? Já? Ok? Sim, então vamos sim. lá. Então vamos lá. Obviamente, o doutor Chini já fez aí o apanhado jurídico, né? E eu até peço desculpa aí, a doutora Gisele, doutor Chini, pelos meus escorregões jurídicos inevitáveis, né? Mas eu vou, obviamente, mostrar mais essa face, esse lado de um projeto tecnológico, evidentemente que tem implicações de natureza jurídica, a solução, a aplicação, ela vai ser feita plasmada, identificada, obviamente, com a norma, né, até para poder ter a devida validade. Um aspecto que foi ressaltado nessa futura aplicação da autorização de viagem e hospedagem na sua forma digital é a sua imbricação, a sua amarração com o provimento SEM e com o e-notariado. A autorização de viagem, esse ambiente para a produção desse documento na forma digital, ele vai ser feito integralmente dentro do e-notariado. Nós não estamos fazendo um mundo à parte. O doutor Chini chamou a atenção disso, então, chamou a atenção, inclusive, da cronologia dos fatos, né? Ou seja, o provimento do e-notariado veio primeiro, exatamente porque essa é mais uma aplicação. Ela se destaca em dificuldade em implementação, porque ela sai do ambiente cartorário e vai para o ambiente aeroportuário. Bem, eu vou falar muito do ambiente aeroportuário, mas é evidente que ela é para o mundo dos transportes, seja o transporte marítimo ou rodoviário, né? É que o ambiente aeroportuário ele tem um pouco mais de dificuldade, porque é um ambiente com muita segurança física e lógica, né? O que vai exigir de todos nós no processo a dificuldade, primeiro, de implementação e depois de implementação num ambiente que não é um ambiente do cartório, que tem as suas dificuldades, suas legítimas dificuldades naturais. Então, esse ambiente, essa aplicação, esse módulo que vai possibilitar uma autorização de viagem na forma digital, ele é um módulo dentro do notariado, que vive dentro do notariado. A gente vai tentar, sem cair muito num aspecto muito técnico, não vou fazer isso, porque eu acho que não é o escopo, não é o objetivo aqui dessa live, né? É mais olhar o processo, né? Como a gente está vendo, ele vive e ele se identifica dentro do e-notariado, ou seja, ele vai usar vários recursos do e-notariado para se fazer presente. Alguns avanços muito óbvios e muito evidentes que a gente tem que destacar para essa solução. Pais em cidades diferentes, que estejam em cidade diferente, alteração da data de viagem, o extravio da autorização, a autorização remota, ou seja, você produz o certificado notarizado, um certificado digital dentro do notariado, ele tem validade de 3 anos,
Essa emissão, por conta do provimento 100, ela é presencial, ou seja, o usuário desloca-se ao cartório para emissão, mas ele tem 3 anos de validade. Será possível, no momento posterior, o uso desse certificado com a videoconferência, né, como determina o artigo 6º, para fazer essa nova autorização. O tema da hospedagem, que é objeto do artigo 11 do provimento, que é um tema de muito embaraço, ou seja, você tem uma autorização de viagem no papel, no mundo tradicional, há um problema qualquer da sua viagem, o espaço aéreo está fechado, ou um ônibus que não consegue transitar de uma cidade para outra, e aquela autorização expira no seu prazo, é possível, de forma eletrônica, você fazer a expansão desse prazo, já que você agora tem mecanismos digitais para fazer isso. Isso é, de forma muito sábia, tocado ali no artigo 11º, e a aplicação deverá e vai endereçar esse problema. Vantagens muito claras. Agilizar o check-in. Quando nós prototipamos essa solução, nós pensamos de forma muito conservadora. Não vamos inventar nada que, no caso do ambiente aeroportuário brasileiro, ele já não tem em termos de ferramenta de validação de um processo de check-in. Ou seja, é um leitor de QR Code comum, banal, é uma rede singela. Nós não vamos inventar nada que tenha mais custos e mais gastos para você poder fazer na forma digital. Então, a gente se baseou nas ferramentas tradicionais que esses espaços, sobretudo o espaço aeroportuário, já têm, né? Mas também, por que não, rodoviário, para a gente ter um legado, aproveitar esse legado para não trazer dificuldades, trazer facilidade. Haverá, sem dúvida nenhuma, redução drástica de possibilidade de fraude. Quer dizer, o processo digital ele é mais blindado. A validação de um QR Code, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, vai usar o estado da arte nas tecnologias de criptografia. Inclusive, todo esse arcabouço criptográfico já está pronto, né? Nós vamos usar um tipo de algoritmo criptográfico para possibilitar o QR Code, que é muito consistente e muito forte. Então, eu acho que isso vai trazer muitas facilidades contra esse tipo de fraude no transporte de menores. Facilitar drasticamente a verificação dos documentos, um check-in online, né? Assim como fazemos hoje para entrar no espaço aeroportuário, no espaço de transporte, a gente poderá fazer, os pais, o menor poderá fazer esse check-in online. A validação desse QR Code, como reza o artigo 9º, aí o parágrafo 1º, ela tanto se dará online, quanto se dará offline, né? Para a gente não ter aquele dissabor dos sistemas, né? Na conversa que estávamos tendo antes da live, aquela famosa frase do sistema está fora do ar, né? Que todo ser humano já escutou pelo menos umas 200 vezes na sua vida, né? O sistema está fora do ar, o sistema não funciona, portanto, você não vai poder viajar? Não. Então, a gente tinha que fazer essa proteção, ter a regra, que é o sistema online, né? Ou seja, o que vai me retornar, vocês verão mais à frente, vai me retornar mais qualidade de informações. Mas também uma validação offline desse QR Code também vai trazer a proteção para o usuário, né? Essa validação online, é o último item de vantagem, ela trará, por exemplo, a identificação do menor e do responsável. Isso é um ganho enorme, né, para uma validação cara a cara, né, cara a crachá, como a gente diz aqui diz o mundo da segurança da informação. Ou seja, a empresa aérea, no momento do check-in, vai poder fazer essa validação, essa conferência face a face com o menor. Por que isso terá que ser online? Porque é uma carga maior de informações que a gente recupera online, mas não tem como recuperar de um QR Code. Então, a gente traz... Esse é um ganho muito grande, né? A gente vai ver, vai retornar um pouquinho rapidamente isso mais à frente. Agora, vamos aqui ao processo, tá, gente? Essas duas telas aqui, elas são telas de processo, de procedimentos, né? É uma tentativa de visualizar o passo a passo que vai depois provocar o desenvolvimento, né? É claro que esse software é sistema,
é um software e é uma aplicação dentro do notariado, como eu disse. Isso tem todo um esforço de desenvolvimento. A gente agradece por esse transitório que o CNJ nos deu até para poder produzir essa... Primeiro, desenvolver o sistema, né? O software propriamente dito, que tem muitos desafios, né? E segundo, fazer a devida implementação, que é um tópico também que me preocupa de forma muito especial. A gente vai ter que fazer isso, como eu falei anteriormente, em espaços que a gente, inicialmente, o deslocamento a uma serventia, porque ele vai gerar os seus certificados do e-notariado, e como reza o provimento 100, ele tem que fazer essa identificação, essa identificação biométrica e biográfica, ele vai gerar os seus certificados, ele vai submeter ao tabelião esses dados assinados digitalmente, tá? O tabelião interage dentro da plataforma do notariado, onde ele vai, com os dados assinados pelos pais, fazer a assinatura digital desses dados, gerar um documento de autorização que retorna, o passo 4 dessa apresentação, retorna aos pais responsáveis e, dali, eles tramitam até o acompanhante. Então, é um processo de forma muito singela. A oferta dos dados, das informações, com a assinatura dos pais, assinatura digital, a assinatura do tabelião, o retorno dessa autorização na sua forma digital. Faço um destaque ali normativo um pouquinho abaixo na minha tela, o artigo 6º, já tocado pelo Dr. Chini, que é o uso da videoconferência, que é mandatório, né? Já no provimento 100, que já é um ambiente que já está hoje desenvolvido dentro do notariado e que sofrerá melhores aperfeiçoamentos ainda, espero, nas próximas semanas. Tá? O notário, ele assina, isso é um tópico, eu participei já, eu acho que de 3 lives sobre o e-notariado. Né? Esse é o tema tradicional de todas as lives. Né? Todos os notários sempre perguntam. Como a gente tem ali 2 termos intercambiáveis, né? A gente fala em certificado notarizado, o certificado digital do e-notariado e o certificado digital da ICP Brasil, isso gerou um pouco de confusão na cabeça do notário, até porque ele não tem a obrigação de estar familiarizado com essas nomenclaturas, né? Talvez no passado, eu até falei isso numa live, a gente devesse ter usado a expressão credencial digital e não certificado digital, porque aí gerou essa confusão com o certificado digital da ICP Brasil. Né? São tecnologias interoperáveis, basicamente são as mesmas do ponto de vista técnico, mas elas obedecem a raízes e a formulações totalmente distintas. Né? O notário, assim como no mundo do e-notariado, para a procuração, para a escritura pública, todo ato notarial ele assina digitalmente com o certificado digital da ICP Brasil. Aqui será o mesmo. As partes poderão assinar com o certificado do notariado. Então, é importante fazer essa diferenciação, porque é sempre objeto de muita dúvida e de muita pergunta. É a mesma temática que ocorre lato sensu dentro do mundo do notariado. Agora nós vamos pular para a tela seguinte, que agora nós saímos ou seja, os pais já foram presencialmente ou virtualmente no cartório, gerar autorização de viagem na forma digital dentro do seu celular. Nós vamos ver um pouquinho dessas telas prototipadas. Ele já está com autorização de viagem na forma digital, ele se dirige ao aeroporto. Agora o quadradão aqui é o mundo do aeroporto, tá? Citado como exemplo, porque o provimento fala em qualquer ambiente de transporte. Né? Ele se desloca até aqui o ambiente, no caso, aeroportuário, o acompanhante com o menor, ele submete essa declaração ao funcionário da companhia aérea, esse documento de autorização na forma digital, ele é validado online ou offline, como eu já chamei a atenção, tá? Dentro do ambiente do e-notariado, ele recebe a validação positiva e ele entrega o cartão de embarque ao item 6. Tá? Então, o item 1, 2 e 3 é o processo de validação, distinguimos ali o online e o offline, como eu falei, para não trazer dissabores, há a possibilidade de forma blindada, tá, gente? Não é menor ou mais inseguro, não
Online é o bom, é o seguro. O outro, não é não. Ambos são seguros e bastante blindados. É que o processo online, que será a regra, tá? Creio eu, será a regra, será o padrão, tá? Mas ele é o offline aqui entendam como uma espécie de backup, de recurso se um não funcionar. Como é um ambiente crítico, se você não vai deixar viajar, imagina, você acaba de comprar a viagem da sua vida, você não vai deixar de fazer isso, né? Não tem como postergar, o avião não vai te esperar, então a gente tinha que trazer uma solução que fosse segura, blindada, mas que pudesse ser offline. Tá? Como eu falei, o ambiente online ele poderá recuperar melhores informações. Nós temos uma tela aqui prototipada sobre isso, né? Aqui nós temos veja bem, isso aqui peço aos notários que, por favor, vejam isso, isso aqui são ainda protótipos, tá, gente? Não vai ser igualzinho, pode ser que alterações gráficas aqui de disposição venham a ocorrer, tá? Então, aqui você tem a versão dentro do celular, que se produz um QR Code, tá? Com um conjunto de informações. Esse é o QR Code a ser validado. Como eu falei, com um padrão que nós não inventamos, não é nenhuma jabuticaba inventada por ninguém, é um padrão internacional, muito próximo ao que as companhias aéreas usam para fazer o seu processo de check-in tradicional, que todo mundo já fez. É essa tela aqui com o leitor de QR Code, a última telinha da fotografia, e no meio nós temos a possibilidade de versão impressa, que é o artigo 9º, parágrafo 2º. Versão impressa, não é o original, é diferente. Eu não gosto de tecnologia, eu não quero saber de fazer tecnológica, eu quero fazer um papel. O original nascerá em papel, ele é uma versão em papel, o que é, obviamente, de forma corretíssima no provimento, nos pode alijar que os brasileiros procurem o papel se eles assim desejarem, tá? Aqui você tem uma cópia, o original nasceu eletrônico. Aqui é uma cópia impressa, porque você perdeu o celular foi roubado, o celular caiu dentro da água, estragou, você está prestes a se dirigir, ou algum tempo você tem a possibilidade de fazer essa impressão pode ir para o seu e-mail, né? Então você tem já uma cópia impressa desse QR Code, além das informações aqui listadas. Isso são apenas sugestões de tela, tá certo? Que não, ainda a serem devidamente desenvolvidas e são protótipos ainda, por favor, vejam assim. Nós ainda temos aí um bom tempo ainda de desenvolvimento, mas essa possibilidade da cópia impressa vejam isso como um backup, né, como uma cópia de um recurso de segurança, já que você, por alguma razão qualquer, está sem o seu celular. Você poderá usar o celular ou poderá usar essa cópia impressa. Mas, por favor, notário que nos assiste, não confunda isso com a cópia em papel, tá? Tradicional. Isso é uma outra coisa, que é uma cópia da sua autorização que nasceu no formato digital. Aqui, eu vou retornar um pouquinho, aqui tem essa mensagem que é importante. O processo tem que ser simples, prático, usando o legado do espaço aéreo brasileiro, aeroportuário, o legado depois das rodoviárias brasileiras, tá? Mas nunca descurando da segurança. Então, isso também temos uma preocupação para que ele seja um processo que traga blindagem, melhore esse processo de segurança, mas também que seja prático e seja seguro. Assim como nós entramos no espaço aeroportuário, que é da mais alta segurança, essa é uma idiosincrasia, né, do espaço aeroportuário, ou seja, ele é um espaço de segurança, né? Quando eu digo física e lógica, eu digo física, você entrar fisicamente, mas também o seu sistema informatizado, o seu sistema informacional, de sistemas, eles também têm muitos critérios de segurança por razões autoevidentes, né? A validação, o QR Code, ele tem a referência estratégica essencial no artigo 9º. A autorização eletrônica de viagem conterá em destaque a chave de acesso e QR Code para consulta e verificação da autenticidade na internet. Ali nós temos, não pretendo que nenhum dos senhores se deparem aqui ou tentam se haver com essa descrição técnica, mas ela é um pouquinho do desenho de algoritmo e do desenho criptográfico que vai gerar esse QR Code que blinda esse documento nato digitalmente e também traz a sua possibilidade de validação. Essa é uma tela sugerida, mais uma vez, sem querer ser chato, mais uma vez uma advertência, se ainda uma sugestão, é um protótipo dessa tela.
Tá? Quando da validação da permissão de viagem, o sistema de validação aeroportuária vai receber esse conjunto de informações e receberá aqui de forma um pouco pitoresca, né, a foto do responsável e da criança. Quando houver a validação online, ele receberá e dará essa possibilidade de checagem e de validação do menor e do responsável ali acompanhado. Quando o processo offline, a gente não tem alguma dessas informações virão vazias, mas a validação, a advertência verde da validação se dará e uma advertência vermelha de incorreção ou de invalidez desse código também ocorrerá. Eu acho que era um pouquinho isso, é um processo bem prático, né? Um procedimento bem prático. Teremos aí esse tempo de formulação que esse protótipo ganhe vida e possa chegar aí na mão de todos os brasileiros e sobretudo, nas serventias brasileiras, para que possam ofertar, né, para o brasileiro que quiser fazer esse processo de forma digital, ter um desenho prático e seguro, o que é muito importante. Vou desligar aqui a minha... Já saiu a tela, gente? Já, né? Enfim, acho que era essa um pouquinho da mensagem, Gisele. Tá. Bom, obrigada, Renato. Obrigado pelas explicações. Foi uma demonstração do Dr. Chini pequena aqui do que vai ser o provimento, do que vai ser a funcionalidade, o módulo da autorização de viagem. E agora eu tenho algumas perguntas aqui que foram enviadas pelas pessoas que estão nos assistindo. Acho que a primeira eu vou fazer para o Dr. Chini. A autorização de viagem de menores, feita pela plataforma e notariado, poderá ser impressa para apresentação às autoridades competentes? Bom, nós já abordamos esse tema aí, inclusive o Renato também falou. O artigo 3º do provimento, ele diz que a emissão de autorização eletrônica de viagens é facultativa, né? Permanecendo válida a autorização de viagem emitida em meio físico. Aí você lendo o provimento, ainda tem lá o artigo 7 que diz que o mesmo valor que tem a autorização de viagem por QR Code eletrônica também tem de forma física. E o artigo 9º, parágrafo 2º, ele é mais específico sobre esse tema, que ele fala que a versão impressa poderá ser apresentada diretamente pela parte às autoridades alfandegárias, transporte aéreo, terrestre, marítimo, enfim. Então, ela continua. E sempre frisando que essa foi uma das recomendações do FONINGE, a preocupação de que isso não fosse imposto à parte como a única solução possível. Então, existem uma quantidade significativa de pessoas que não têm acesso aos meios eletrônicos. Não tem telefone, não tem internet, isso é uma realidade. Quando a gente trata de populações hipossuficientes, é uma realidade hoje, inclusive, a dificuldade que essas pessoas têm em ter acesso, inclusive, a esse benefício que o governo está dando de ajuda nesse momento de crise sanitária. Então, se a gente colocasse a única possibilidade, o acesso eletrônico, a gente estaria tirando a possibilidade de uma grande parcela da população, que é a parcela de pessoas excluídas, né, inclusive moradores de rua, enfim, que não têm acesso às tecnologias necessárias para a edição desse provimento. Essas pessoas, então, podem se dirigir ao cartório, fazerem a elaboração de forma eletrônica, mas sair com o papel, como foi demonstrado aí na apresentação do Renato, né?
Tem mais uma pergunta aqui que também está ligado a isso, doutor Chini, que é: a autorização de viagem eletrônica poderá ser consultada de forma eletrônica? O artigo 9º que trata dessas questões todas, né? O QR Code, né, constante da autorização de viagem, ele poderá ser validado, como o Renato falou muito bem, sem a possibilidade, inclusive, de acesso à internet, né? Isso que não vai inviabilizar a sua viagem. E ele vai ter todas as garantias de validade, todas as informações disponíveis. E se você tiver o acesso à internet, o leque de informações será muito maior, porque, inclusive, você pode ter acesso à fotografia. Nossa pretensão é essa, né? Que você tenha acesso à fotografia da criança, se o pai disponibilizou isso quando a realização do ato, a fotografia do pai, de quem vai levar, enfim, de outras informações que podem contribuir para a segurança desse ato. O importante, eu acho que dessa evolução, é que nós acreditamos, e o ministro também, é que a segurança do trânsito de menores até 16 anos será muito mais seguro, porque a possibilidade de você ter uma fraude no meio, na forma tradicional, sobretudo, ao contrário do que acontece com a apostila de Haia e o que acontece com a certidão de nascimento, que nós temos um papel de segurança regulamentado, o papel de segurança da edição da certidão de nascimento, ela tem ele é produzido pela Noreg e a apostila de Haia pela Casa da Moeda. Então, você tem um papel de segurança. Inclusive, existe um procedimento da Confederação querendo uniformizar isso para todas as competências. Registro de imóvel. Então, eu sou titular de um registro de imóvel, eu tenho o meu papel, que é diferente do registrador de outro lugar. E agora, com o número único das matrículas, esse avanço que a gente tem da garantia dos documentos eletrônicos, que tem uma validação e uma gama de informação muito grande, ela garante uma segurança jurídica muito maior. Porque eu recebendo e tendo dúvida se aquela autorização de viagem é uma autorização verdadeira ou não, a única solução que me resta é ligar para o cartório, né? E tentar avaliar. Agora não, você tem uma tecnologia que possibilita, inclusive, que quando a minha autorização de viagem ela é por prazo, eu não botei um prazo, não fixei um prazo, ela tem validade de 2 anos, no dia seguinte que completou 2 anos, ela não vai mais passar. Como também não passa a sua viagem, o seu bilhete aéreo. Então, eu acho que esse avanço é fundamental para que a gente possa fazer com que as coisas simples sejam efetivamente simples. Doutor Chini, se o senhor me permite, só um complemento, até para ilustrar para o notário ou para quem fez a pergunta, o que difere um documento de autorização na forma do papel é que a validação é o olho humano. Tá? Você vai olhar, a pessoa da companhia aérea vai olhar e vai acreditar no papel, no dado, na informação, né? vai acreditar no comportamento de quem levou o papel. Aqui, no documento que nasce digitalmente, uma autorização de viagem que tem esse QR Code, a validação é eletrônica, é digital. Você vai botar lá o seu leitor do QR Code, ele vai validar aquilo ali a partir de todo um processo tecnológico que está, inclusive, na assinatura dos pais e do tabelião nesse documento. Então, essa é a diferença. Um documento em papel, o olho humano olha e vê, eu confio, não há indícios, ou não há nem muito tempo de se pensar em nada, passa. Agora, ali, nesse QR Code, não é o olho humano. Você pode... a moça da companhia aérea pode até fechar os olhos e só botar lá o leitor do QR Code. Quando der o bip de erro, não está feita a validação. Então, essa diria que é a diferença essencial. O valor agregado é muito maior, né? Com certeza.
Eu acho que Gisele travou, não? Destravei. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que eu vou fazer para o Renato, mas se o Renato, eu posso responder também. A plataforma e notariado será capaz de verificar quando é necessário a autorização de viagem para menor? Eu te confesso que eu vi essa pergunta, eu não consegui entender o que ela quer dizer. Acho que Então, na verdade, o que ela quer dizer? eu acho que ela quer dizer o seguinte, Quem eu acho que sabe a é os resposta pais, é não. né? A resposta é não. Não, a resposta é não, porque, na verdade, quem vai ter que fazer essa avaliação, primeiro, é o tabelião, né? Conforme a resolução 131. Ah, São as entendi. hipóteses que são feitas, que é necessária, né? A plataforma não vai determinar, não vai conseguir fazer essa qualificação para ver se é necessário ou não a autorização de viagem. Quem tem que fazer isso é o tabelião de notas. E ele vai ter que seguir as regras da resolução 131 do CNJ, que são as hipóteses que é necessário, para poder orientar a parte, porque também, se a parte quiser fazer uma autorização, mesmo quando ela não precisa, não vai acontecer, mas, enfim, para orientar corretamente a parte, ele vai ter que ler a resolução 131, junto com o provimento 103, e aí ele vai poder emitir ou não vai orientar a parte a fazer ou não essa autorização de viagem de forma eletrônica. Só para complementar, quer dizer, ele tem que observar, a autorização de viagem, ela é regulamentada pela internacional, pela resolução 131 de 2011 e a nacional pela resolução 295 de 2019. E, enfim, elas são autorizadas. E veja bem, o artigo 4º do provimento diz assim: os pais ou responsáveis, nas hipóteses que não é necessária autorização judicial, poderão se utilizar para viagens de crianças ou adolescentes, essa autorização de viagem eletrônica. Então, primeiro, ele tem que se enquadrar na resolução 131, na 295, se for necessário autorização de viagem, autorização judicial, e usar a forma de gerar esses dados conforme o provimento número 100. Né? E por isso que a resolução ela é clara também, aqui no artigo, aqui, deixa eu ver aqui, foi no 3º, deve ser no 4º, não no 3º, a emissão, não, no parágrafo 1 do artigo 2º, o ato eletrônico emitido com a inobservância dos requisitos estabelecidos nos atos normativos previstos no caput, que é o 100, a resolução 131 e 192 deste artigo, é nulo de pleno direito, independente de declaração judicial. Isso foi um dispositivo que nós tivemos o cuidado de colocar, porque o ministro Humberto chamou muito a atenção, porque, veja bem, tanto a resolução 295 quanto a resolução 131, elas foram editadas através de resoluções do Conselho Nacional de Justiça, todas elas distribuídas para outros conselheiros. E nós fizemos essa regulamentação através de provimento. Então, nós tivemos que respeitar e ter muita atenção para que tivesse a maior afinidade possível. Então, nesse capítulo 1, foi uma orientação do ministro Humberto que fosse feito dessa forma. Nós tivemos bastante atenção para que não haja nenhuma dúvida de que, se a sua hipótese não é de requerimento judicial, ela só pode ser a hipótese do 131, a hipótese do 295, dentro do contexto do provimento 100. Agora, dentro da plataforma 100, com essa autorização do 103. Não temos mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de saber se o Dr. Chini e o Renato têm alguma consideração final para fazer, ou se a gente pode encerrar.
Gisele, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, de esclarecer. Nós recebemos o ofício, o ministro Humberto despachou, ele me disse que está assistindo. É sempre uma oportunidade que a Corregedoria Nacional tem de esclarecer da forma mais fácil a população dos usuários como que os provimentos nascem, qual é o objetivo, qual é o destino e qual é a melhoria que ele tem para que o exercício da cidadania seja feita de forma mais ampla por isso. A Corregedoria ela trabalha de mãos dadas com a sociedade para que os direitos constitucionais eles sejam exercidos de forma mais ampla. Queria agradecer a você, queria agradecer também ao Renato, que é uma pessoa que já vem trabalhando nesse projeto, né, desde 2018. Os esclarecimentos que ele fez, acho que foi muito bem colocado, e me colocando à disposição para qualquer outro esclarecimento, participar de qualquer evento que seja necessário ao esclarecimento da população. Muito obrigado, Esther, pelo convite. Nós que agradecemos, doutor Chini. Renato. Não, só dar uma boa noite a todos, agradecer ao doutor Chini, a você, doutora Gisele, e deixar uma boa noite a todos nós, e vamos trabalhar. Eu acho que a gente tem, são protótipos, a gente tem, eu acho que nós vamos dar uma aplicação muito, muito bacana e muito, muito prática para a sociedade. Sim. Eu queria agradecer, primeiro, ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria Nacional, pela edição desses provimentos todos, que trouxeram vários instrumentos facilitador da nossa atividade e mais, muito acessíveis à população, que eu tenho certeza que trarão grandes resultados ao longo do tempo, ao longo dos anos, conforme a gente for implementando todos eles, todas as funcionalidades da plataforma do e-notariado. Eu acho que o provimento 103 também vai ser uma coisa de extremo valor para a sociedade, de extrema utilidade para a sociedade. Eu acredito bastante nisso. Eu queria agradecer ao senhor, doutor Chini, que eu sei do seu empenho na edição desse provimento. Ao Renato, que também eu sei do seu empenho para colocar a parte tecnológica em pé. Eu queria agradecer todo mundo que nos assistiu hoje e colocar sempre o Colégio Notarial, vai estar sempre fazendo lives, e a gente tem feito diversas lives para mostrar, para ensinar as pessoas a usarem o e-notariado, para promover o e-notariado e todos os módulos desse e-notariado. Um deles é esse aqui, que é o provimento 103, que é a autorização de viagem eletrônica de viagem para menor. Então, eu agradeço a todos que estão nos assistindo, ao doutor Alexandre Chini e ao Renato Martini, que participaram comigo aqui dessa live, e a todos vocês que nos assistiram. Boa noite e bom descanso, gente.